Muito bem, irmãos. Como eu venho prometendo há algum tempo e com a intenção de trabalhar de forma diferente do que definitivamente vou fazer, aconselhado pelo meu filho, que é profissional na área de produção de mídia, vídeos, podcast, essas coisas todas, trabalhando junto à empresa Google. Ele me aconselhou que até para questões junto ao YouTube não seria bom eu trabalhar dividindo minhas atividades em 2 canais, mas concentrá-la em um só. Dito isto, eu quero estar dando início aqui a uma introdução a respeito do assunto Bíblia, né? Como eu já andei dizendo em alguns vídeos, nós somos o povo da Bíblia, o povo que tem a sua fé pautada na revelação da Bíblia, como evangélicos, como crentes em Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, como eu prefiro estar dizendo. Mas nossas Bíblias, todas elas, sem exceção, postulam o termo, a expressão, a frase Jesus Cristo. Pois bem, nós somos, ou pelo menos nos identificamos como aqueles que pertencem à linha evangélica, a linha dos que seguem ao Senhor Jesus, creem na salvação eterna, em uma linguagem bíblica mais apropriada, fomos feitos herdeiros de Deus, porque na prática é disso que se trata. Embora não vivamos assim, mas pertencemos a um reino, e nesse reino, no fim de todas as coisas, quando chegar o fim deste atual estado de coisas, só restará a divisão entre os que são herdeiros de Deus e os que não são. E nós somos pessoas que nos conduzimos pela Bíblia, pela nossa fé extraída dos escritos bíblicos. Há centenas, há milhares de anos, o povo de Deus vem se conduzindo pela revelação de Deus, que lá no comecinho era só feita de forma oral, até que veio a forma escrita, né? E Deus começou esta revelação através do povo hebreu, da descendência de Abraão, que depois passou a receber a designação de judeu. E agora estamos nós aqui na Nova Aliança, já tendo a nossa Bíblia como um livro impresso, já é reconhecido por muitos e está, de certa forma, patente, um tanto quanto desgastado o uso, o conceito, como que eu vou dizer, não é indicação, é a referência à Bíblia como revelação. Muitos já nem levam mais a Bíblia na mão, muitos nem mais carregam o livro, já usam um celular, pregadores pregam no púlpito, lendo em celular, em tablet. Mas vamos lá. Sem mais delongas, eu quero estar iniciando aqui e que Deus me ajude, porque é um trabalho muito árduo, eu terei que estar relendo muita coisa, eu terei que estar me informando de muitos aspectos importantes para nós falarmos a respeito da Bíblia, a revelação de Deus, a palavra de Deus. Para tanto, eu preciso por uma questão legal,
e de honestidade, está fazendo uma amostra da bibliografia de que eu estarei usando dentro do que estarei falando em todos os vídeos a partir de hoje. Algumas obras são obras que eu referendarei, eu direi que eu indico, outras eu vou mostrar e dizer não indico, não comprem, é perda de tempo. Mas eu quero começar mostrando uma obra importante, essa aqui. A Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã, de Julio Trévole Barrera. Esta obra é uma obra extraordinária. Ela faz uma introdução à história da Bíblia. Pela editora Vozes, ela estava sem publicação até recentemente, não sei se já voltou a ser publicada. Eu procurei muito para dar um exemplar desse de presente para um amigo e não encontrei. Aí tinha uma pessoa vendendo na estante virtual, querendo quase R$600 no exemplar. O valor dele estava, quando eu fiz essa compra, em torno de R$75. Quando esgotou, estava em torno de R$145, R$150. É uma obra essencial para líderes cristãos, para aqueles que pregam, indispensável na estante de um pastor, de um pregador, de um evangelista. Esta obra ele vai falar sobre a história da Bíblia, as línguas da Bíblia. Eu também estarei fazendo uso de outro autor, por sinal brasileiro, alguém de quem eu me orgulho muito, Manual da Bíblia Hebraica, do doutor Edson de Faria Francisco, pessoa que eu já tive orgulho de conhecer pessoalmente. Tenho algumas obras dele autografada, uma sumidade em assuntos de língua hebraica, aramaica, grego. Professor da Universidade Metodista de São Paulo, também, se eu não me engano, ele é professor de línguas semíticas na USP. Eu não tenho certeza quanto a este ponto, mas acho que sim. Mas o professor Edson é uma pessoa de um conhecimento, de um conhecimento espetacular, uma figura extraordinária. Esse trabalho é um trabalho espetacular e eu possuo outros dele que eu vou estar mostrando também, assim como este aqui, que é de tradução dele, essa obra de Emanuel Tove, Crítica Textual da Bíblia Hebraica. Esse aqui, no caso, uma obra erudita, uma obra para quem tem um certo domínio da língua hebraica, conhece mais a fundo, vai além do que uma pessoa pode fazer com uma consulta em dicionário apenas. Eu comprei também, o professor Edson recebeu autorização do seu amigo, doutor Emanuel Tove, um dos maiorais, ou se não for o maioral, na Academia Bíblica de Jerusalém, Academia Hebraica e Bíblica de Jerusalém, se eu não me engano, em Tel Aviv. Dr. Emanuel Tove é uma sumidade em assuntos de Bíblia hebraica. Também nos manuscritos de Qumran, é uma referência. Por essa ocasião, o Dr. Edson, eu comprei essa na época do lançamento, a tradução foi feita pelo Dr. Edson. Ele me deu o privilégio de autografar para mim. Se chegar a assistir este humilde vídeo, muito obrigado, Dr. Edson. Estarei fazendo também uso da Bíblia Almeida Fiel. E estaremos mostrando algumas peculiaridades, como vista nessa obra. Essa capa eu mandei fazer. Eu achei esta Bíblia em um sebo. Ela é uma Bíblia produzida
em Nova York, em 1950, para crentes brasileiros que moravam, que residiam em Nova York, né? Então tá aqui na contracapa: Sociedade Bíblica Americana, Nova York, Sociedade Bíblica Britânica. É uma tradução muito antiga e que vai me permitir dar mostras de alguns pontos específicos sobre o que eu vou falar quando estiver falando sobre a mudança que acontece nas produções da Bíblia durante a linha do tempo, né? Por exemplo, aqui nessa tradução, olha como se escrevia crônicas nesse tempo, né? Interessante. No Novo Testamento, né? O Evangelho de São Mateus, olha aí. O Evangelho segundo São Mateus, o Sancto Evangelho segundo São Mateus. E ela vem descrita como o Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo Padre João Ferreira de Almeida, que muitos insistem em dizer que ele era convertido ao protestantismo. Se isso veio a acontecer, eu acho que não, porque se eu não estiver mal informado sobre algumas coisas que li há muitas décadas, ele veio a falecer muito antes da Reforma Protestante. Mas não estou muito certo disso. Mas, na verdade, ele era um padre, né? Então, a gente vai vendo, né? Mateus escrito com 2T e H, né? Que interessante, não é mesmo? A gente vai vendo como as coisas mudam. A gente vai vendo aí os alertas que nós devemos ter. Estarei trabalhando também com esta pequena obra, mas significativa, de Cyril Aslanov, a tradução como manipulação. Nós vamos estar falando sobre tudo isso nos próximos vídeos. A tradução como manipulação, né? Como é que se fazem, mudam certos substantivos, colocam um substantivo de uma forma que, traduzido dentro de uma frase, ele vai conotar uma função sintática, enquanto que, se traduzido de outra, se adequando melhor ao pensamento semítico, a cultura, os costumes da época, diria outra coisa para nós. Adultera a palavra? Não. Traduz, é uma tradução. Mas, às vezes, a tradução, ela permite certos tipos de... a escolha de uma determinada palavra dentro do leque de possibilidades. E todas essas coisas nós vamos estar falando. Porque, se aproveitando disso, muitos fundaram suas seitas, suas religiões e se tornaram milionários. Então, tem muitas obras aqui que eu poderia estar, e preciso estar falando, por uma questão de justiça, que eu vou estar fazendo citação, e espero não cometer o erro, já que eu tenho ciência de que faço um trabalho sério, eu estou sendo regido por leis naquilo que faço, eu tenho que mostrar a autoria, né? A autoria. Outra obra importante que eu quero dar destaque aqui é essa aqui. O Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. Extraordinário, recomendo muito. Recomendo com ênfase, né? Outra que vai ser difícil de achar é esta obra. A Religião de Israel. Esse homem é um judeu, o nome dele, se eu vou pronunciar corretamente, e é Hitzel Kaufmann. Trata-se ele pelo nome mais fácil de se pronunciar, Kaufmann. A Religião de Israel.
Isso foi um resumo de sua obra, providenciado pela USP, lá nos Estados Unidos, mas traduzido do hebraico para português. Isso aqui é um resumo do resumo. Parece que em 2007 a obra dele estava em 10 tomos. Ele é um dos maiores, mais conceituados sociólogos. Eu falo não sei nem se ele está vivo ainda, eu não consigo me inteirar, espero que sim. Mas pelo que se vê aqui, isso é uma obra extraordinária. Ele vai abordar a questão da teoria das fontes, sabe? A fonte javista, a fonte elohista, a fonte deuteronomista e a fonte P, chamada sacerdotal. Ele vai mostrar ali verdades e coisas não tão seguras, enfim, são obras extraordinárias com as quais nós procuraremos estar trabalhando. E, é claro, não poderia deixar de mencionar, cadê ela? Está escondidinha aqui, perdidinha aqui, em algum lugar, a minha Bíblia hebraica, né? A Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, produção Stuttgartense, né? E todas elas trabalhando sempre que possível e dentro das minhas limitadas condições, já que eu não sou um biblista, nem um erudito, mas procurando, quando possível, fazer uso da Massorá. A Massorá a que eu me refiro é a Massorá tiberiense, né? A qual é usada na Bíblia do Códice de Leningrado, que é o Códice, se não me engano, B19, né? No qual é baseado a Bíblia hebraica atual. Está sendo produzida a Bíblia hebraica quinta, que substituirá essa. Então, nós estaremos trabalhando para falar sobre Bíblia. Dizer para você que a Bíblia é mais do que um livro preto com papel chamado papel Bíblia, algumas ainda preservam, como essa aqui. Essa é a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, produzida pela Sociedade Bíblica Trinitariana. Aquela que diz, como falei recentemente, a nossa obra é produzida o Antigo Testamento, estritamente traduzida do hebraico massorético, e o Novo Testamento baseado no texto Receptus. Mentira! Mentira, não tem nada. Aqui é Antigo Testamento, se não for 40% da Septuaginta, é qualquer coisa em torno disso. Então, por que não falar a verdade? Né? Por que não falar a verdade? E eu quero agora fazer uma leitura em Trévolo e Barrera, né? O primeiro que eu mostrei, no capítulo 1, as línguas da Bíblia. Eu quero ler alguns parágrafos e depois nós vamos estar encerrando a introdução a esse vídeo, deixando para você uma ideia do que nós temos a intenção de propor como obra de trabalho para você que nos acompanha neste canal, e que eu insisto em pedir que você não só curta, que você não só assista, mas, por favor, compartilhe, se inscreva, curta lá se você gostou. Em nome do Senhor Yeshua, não gostou, faz comentário, comenta. Enoque, olha só, me chama de Enoque, tá? Não me chama, se quiser chamar de irmão Enoque, eu permito, só não me chama de pastor, tá? Enoque, olha só, essa questão que você colocou aí, tal, será que você poderia explicar? Olha só, eu discordo de você. Eu entendo que esse texto está dizendo isso, assim, assim. Entendo que nós devemos ter um entendimento tal e não como você colocou. Isso não é pecado, eu não vou ficar chateado com você. De repente eu vou ficar até feliz, porque você vai me ajudar. Você vai me ajudar. E já estará me ajudando, aliás, né? Só em comentar já estará me ajudando. Porque isso aqui é um trabalho de mão dupla. Não é de via única.
é uma dupla via, não é via única, não é só eu falando e todo mundo, esperando que todo mundo, como acontece dentro dos templos religiosos, fica todo mundo lá calado, aí depois lá fora, não concordo muito com aquela palavra que o pastor pregou, não, ou que o pregador falou, coisa e tal, né? Mas o certo mesmo era você chegar depois para o irmão, fazer como eu fiz uma vez, né? Com licença, poderia dar uma palavrinha? Discordo do que o senhor falou a respeito. O assunto era sobre como é que era a expressão, como é que ele colocou eu não me lembro agora, mas era sobre a legitimidade incontestável do ministério pastoral feminino na história do povo de Deus e da igreja. Eu falei, você falou um monte de bobagem, pastor. E ele ficou bravo comigo, em vez de ser humilde e educado, não, ele ficou bravo comigo. Eu acho que eu, no lugar dele, falei, Enoque seu nome, né? Vamos tirar um dia, vamos sentar para conversar sobre isso aí. De repente, tu tá certo. Aí eu prego uma outra vez e mudo minha posição. Não, ele vai estudar a Bíblia, vai se converter. Eu falei, não, mas eu já sou convertido, hein? Tenho certeza da minha salvação. Minha orelha não tá mais inflamada, não. Já desinflamou há anos, ó. Furou aí. Eu só acho mais elegante eu ficar falando aqui com o senhor do que ficar falando mal do senhor lá fora. Não tem fundamento bíblico essa posição que o senhor colocou aí, que Deus escolheu a mulher para pregar tanto quanto o homem, e deu a entender, ou disse claramente, que antes de um homem as mulheres já tinham sido prioridade de Deus no ministério, na regência da condução da obra de Deus e do povo de Deus, e citou lá aquelas histórias da mulher lá, que era pastora de ovelhas, né? Pega meia dúzia de ovelhas aí, de cabritinha, vai lá e vê como é que é diferente lidar com seres humanos, né? Não tem nada a ver, não. Mas vamos lá. Eu começo a ler em Tréboli Parrera, na página 67, segundo parágrafo. O biblista deve ser, por princípio, poliglota. Poliglota foram as edições renascentistas da Bíblia, como também a edição exemplar de Orígenes, no século III. Orígenes fez uma das mais admiradas obras, porque ele fez a exemplar, era vários, os evangelhos em colunas, textos do Novo Testamento, tudo em colunas, muito bem trabalhado, tudo em grego, é claro. No século III, depois de Cristo, poliglota é também, em última análise, o próprio Antigo Testamento, lido nos últimos séculos da época bíblica, indistintamente em hebraico, aramaico e grego. O biblista parece mover-se no mundo da confusão de línguas da Torre de Babel. Para o cristão, a visão profética dos povos congregados em Sião, Isaías 56, 6, 7, tem cumprimento no dia de Pentecostes, quando gente de todos os povos, reunidos em Jerusalém, escutavam cada um em sua própria língua o querigma cristão, Atos 2:8. Conforme a antiga tradição da filologia bíblica trilíngue, o biblista deve formar-se em línguas clássicas, entre as quais, desde o período renascentista até o século XVIII, eram contadas as línguas hebraica, aramaica. O biblista move-se em um terreno fronteiriço entre a filologia clássica, greco-latina, e a filologia semítica antiga. Pertence a dois mundos culturais, cujas origens estão mais relacionadas do que se costuma pensar. E conviveram numa rica simbiose durante os períodos helenístico e bizantino. As guerras medas, púnicas,
partas, as conquistas islâmicas, as conquistas e cruzadas cristãs, os colonialismos e os feudalismos distanciaram estes dois mundos, oriental e ocidental, até o ponto de fazer-se muito difícil o conhecimento mútuo e muito fácil o enfrentamento. Helenistas e latinistas de um lado e semitistas de outro dividiram os campos de estudo do mundo antigo com mútuo desconhecimento, se não desprezo, de uma visão poliglota da Bíblia. Desprezo. Uma visão poliglota da Bíblia ajuda a evitar certos defeitos nos quais, em certas ocasiões, caiu a pesquisa bíblica. As velhas e acres polêmicas entre os hebraístas e helenistas não cessaram desde o Renascimento e emergem sempre sob formas muito sutis e numerosas discussões atuais. Eu vou parar por aqui. Faz muito sentido isso que ele está falando. Eu tenho um exemplo aqui, nesse trabalho, que eu vou citar para os irmãos dentro do que ele está falando. Que quando não se trabalha com a Bíblia olhando as línguas, as principais línguas em que ela foi traduzida, não se confunda as principais línguas em que ela foi traduzida. A Bíblia é produzida em hebraico e aramaico. Depois ela recebe a sua primeira tradução para o grego. E aí vem traduções que não correspondem ao patamar, ao naipe da tradução vista como orientada por Deus, que são as traduções voltadas para interesses denominacionais, como a Vulgata do latim, né? O Koiné do Novo Testamento, que não é o mesmo grego da Septuaginta, ou pelo menos tem muitas diferenças. E, enfim, novas e novas traduções que vão surgindo nos últimos decênios, né? Esse autor, ele faz um comentário aqui interessante. Esse autor, como é o nome dele? Cyril Aslanov, a tradução como manipulação. Ele está falando sobre a desonestidade do tradutor. Depois nós vamos pegar isso de novo, vamos voltar a esse ponto aqui, até esse ponto especificamente, quando estivermos falando sobre tradução como manipulação, em que eu vou usar este livro aqui. Ele fala assim: a intransigência das autoridades malaias, né? Ele cita um acontecimento que se deu em 2009. Vou voltar então um pouquinho. Recentemente, em 2009, uma situação inversa aconteceu na Malásia, quando as autoridades do país reclamaram de uma tradução da Bíblia para o malaio, em que a palavra Alá foi utilizada para os nomes bíblicos de Deus. Nesse caso, não é o uso de um teônimo idólatra para designar o verdadeiro Deus. Não era esse o caso, como eles estavam alegando, que foi percebido como problemático. Mas, ao contrário, o uso de um teônimo respeitado para referir-se a uma concepção supostamente errada da divindade. A intransigência das autoridades malaias nesse assunto, da utilização do teônimo árabe muçulmano, Alá, em lugar da palavra malaia Tuhan, teve por consequência a retenção de um lote de 35 mil exemplares da Bíblia
em um porto do país. Aí sim, vem algo que nos interessa. A desonestidade do tradutor censor se manifesta também quando o texto original comporta uma dimensão sexual. Assim, em Levítico 18, 7, 19, a palavra erruá, sexo, foi vertida por askemosine. Askemosine é grego. Na tradução do hebraico para o grego, ao invés deles traduzir segundo ele, a expressão sexo, que é o que está no hebraico, eles verteram, traduziram, ou de forma mais apropriada, interpretaram. Porque aí, no caso, entra aquele problema que eu falei anteriormente, de interpretação como tradução. Não se pode confundir interpretação com tradução. Tradução é quando você verte a palavra de um idioma, analisando o seu significado ali, naquele momento histórico daquele povo, daquela cultura, e na situação em que ela está sendo aplicada, ou seja, o contexto imediato, e você verte para o nosso país, para a cultura desejada em questão, procurando colocá-la de forma que ela seja identificada exatamente como ela está ali, grafada naquele momento, refletindo o que ocorreu naquele tempo, naquele lugar, naquela cultura e naquele contexto. Isso é tradução. Isso aqui que foi feito é interpretação e chula. Askemosine, que significa, segundo ele, eu não consultei o dicionário para confirmar, eu sempre faço isso, desgraça, feiura. Então, são exemplos de coisas que acontecem na Bíblia, e hoje, mais do que nunca, isso está sendo feito, já que Bíblia virou uma coisa que, se não fosse por ser totalmente fora de contexto, eu não vou usar o termo pornográfico. Você abre os sites aí, a Sociedade Bíblica, eu vou citar, Sociedade Bíblica do Brasil, Amazon, Vida Nova, Editora Vida, seja o que for. É Bíblia da mulher, Bíblia do pregador, Bíblia pentecostal, Bíblia não sei o que, capinha rosa, capinha verde, capinha preta, de peixinho, de florzinha. Isso aqui, gente, reflete o plano de Deus e é a esperança. Aqui dentro está a esperança de vida eterna para todos aqueles que vivem em um país, em uma cultura que foi alcançada pela mensagem que anuncia um juízo. Mas por causa das questões pós-renascentistas, isso aqui virou uma carta de amor. Eu já ouvi isso. O pastor que me batizou gostava muito de usar essa expressão. A Bíblia, irmãos, é uma maravilhosa carta de amor de Deus para a sua criação. Vai nessa, vai! Isso aqui é um tratado forense. Aqui tem preceitos e juízos. Tem também amor. Sim, tem amor. O amor de Deus para os seus, para os eleitos, para os escolhidos. Mas isso aqui é juízo. É o juízo de Deus, dizendo a este mundo que o seu fim é certo e não tarda. É o tratado forense. Haja vista que você vai nos códigos
de leis e nas constituições dos grandes países. Muito da Torá se vê na lei da Constituição norte-americana, da Constituição britânica, ainda da Constituição holandesa que está sendo mudada. Bom, então eu encerro esse vídeo introdutório pedindo a você, repito, compartilhe. Nós vamos estar falando sobre a Bíblia, as suas origens, como era o hebraico antigo, antes da era do Segundo Templo, como isso veio evoluindo desde a tradição oral para a tradição escrita, né? E vamos ver o que vem acontecendo. Vamos ver pontos questionáveis e que são tidos como sacrossantos e indiscutíveis. A Septuaginta foi uma inspiração de Deus para que, se não é o grego, se não é a língua grega, o mundo não tinha sido alcançado. Uma visão meia manca de um Deus capenga, manqueta, né? Cambembe. Não acredito nisso, não. O hebraico é lindo, é maravilhoso, eu adoro o hebraico, eu sou apaixonado por hebraico, irmãos. Eu não queria ser tão burrinho como eu sou. Ele está dominando muito mais do que eu domino. E o hebraico está sendo... O mundo todo está conhecendo a palavra de Deus pelo hebraico. Isso vai crescer, isso vai melhorar. Apocalipse 14:6. E vi um anjo voando pelo meio do céu e trazia na mão o evangelho eterno, proclamando o evangelho eterno. E não vai ser em grego, não. Não vai ser na língua de Homero, não. Não vai ser esse 70% platonismo que está aqui, não. Não vai ser, não. Não vai ser, não. Pelo contrário. Eu orgulhosamente me identifico na fileira daqueles que estão aí para denunciar o greguismo na transmissão da palavra de Deus, tentando tirar da sua vista o semitismo, os hebraísmos, que revelam que a palavra de Deus deve ser lida, entendida dentro de um contexto semítico, dentro de um contexto hebraico. Nós devemos entender que a mentalidade é uma mentalidade semítica e que nos transmite verdades, realidades, tanto do amor como do juízo de Deus, através da língua hebraica e aramaica. Nós ficamos por aqui. Que o Senhor Yeshua HaMashiach, Ben David, te abençoe, te dê uma semana de bênçãos, de prosperidade, principalmente de segurança neste mundo de assaltantes motoqueiros e de ladrões protegidos por ministros togados. Que coisa terrível! E que o Senhor te dê felicidade e te guarde na sombra de sua poderosa mão. Amém? Um eterno shalom para você.